verdade? Mas eu não sei porquê, o convívio, não sei se os irmãos já tiveram essa impressão, o convívio de sogra com nora é geralmente muito conflituoso, não é verdade? Outra decisão que Ruth tomou, irmãos, Ruth, quando nós lemos na sequência da história, no capítulo 2 e no versículo 2 e 3, que Ruth, diante da situação, quando elas chegaram lá na outra terra, quando chegaram em Israel, ela decidiu trabalhar e se ocupar. Ou seja, ela não ficou pensando no passado, triste, acabrunhada, não. Ela decidiu se ocupar e trabalhar. Isso é uma coisa boa. Olha o que diz o versículo 2 e 3. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Havia uma lei, irmãos, havia uma lei em que os segadores, quando eles estivessem cegando, estivessem colhendo o fruto, eles não deveriam apanhar aquelas espigas que caíam do chão, e nem aquele fruto que caísse na beirada da eira. Isso está registrado lá no livro de, até verifiquei, de Levítico, Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10, que fala assim: quando também cegares a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus, na sua misericórdia, Ele já tinha determinado que aquilo que caísse, as espigas que caíssem, o fruto que caísse, não deveriam recolher, deveriam deixar para os estrangeiros e para o pobre e para as viúvas. Ruth enquadrava nas três situações: ela era pobre, ela era estrangeira e ela era viúva. Então Ruth, ela tinha todo o direito de apanhar, porque era lei. O povo de Israel, eles sempre foram muito zelosos com relação aos mandamentos do Senhor. Então Ruth, ela não se acomodou, ela foi para o campo e foi trabalhar e foi buscar, e Deus abençoou tanto, direcionou, que ela caiu no campo de Boaz. Quem era Boaz? Um parente de Elimeleque, que havia sido o sogro dela, e ele, pela tradição, ele poderia ser um remidor, ele poderia ser alguém que poderia remir a viuvez dela, poderia se casar com ela. Olha que coisa linda, como é que Deus prepara. Nosso Deus não nos decepciona. Quando nós confiamos nele, quando nós entregamos a nossa vida dele, ele guia os nossos passos para nós passarmos por caminhos de vitória. É possível que passemos por lutas, é possível que passemos por tribulação, mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o final é sempre um bom final, é sempre um final feliz, porque Deus, Ele é cuidadoso em zelar daqueles que nele confiam. Aliás, um dos títulos de Deus é esse: Ele trabalha a favor ou em prol daqueles que nele esperam. Oh, glória a Deus! Então é maravilhoso como que Deus trabalhou na vida dessa menina. Ela ela vai cegar em um campo, e ela sem saber, mas Deus sabia, e esse campo era o campo de Boaz. E lá no versículo 2 e 8 fala que Boaz, ele achou ela interessante, a forma daquela moça trabalhar, a forma dela ser, e ele chega e pergunta para ela e quem era. Então ela disse quem era ela. E então Boaz, lá no versículo 8, ele fala assim: então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Ou seja, ele já se interessou por ela e já quis que ela ficasse por ali no seu campo.
e ele disse para ela: não vás colher em outro campo. Irmãos, o campo de Boaz é uma bênção. O campo de Boaz tem fartura. O campo de Boaz tem bênçãos sem medida, né? O campo de Boaz tem bênçãos, tem vitória, tem proteção. É por isso que ele diz para ela: não vás colher em outro campo, fica por aqui, né? Outra decisão dela está no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1 a 5, que ela não se entregou ao saudosismo. Ela não se entregou ao saudosismo. Tem muita gente que, quando passa alguma decepção, passa por momentos difíceis na vida, fica lembrando do tempo passado. São pessoas saudosistas, né? Naquele tempo era bom demais, naquele tempo era assim, naquele tempo era assado. E fica observando o tempo passado e esquece de viver o tempo presente. E é interessante, irmãos, que esse tempo presente nosso, ele tem tantas coisas boas quanto teve no passado. Tanto é que daqui uns dias, daqui um tempo, nós vamos nos lembrar desses dias que nós estamos passando aqui. Aquele tempo lá no Xangri-Lá, né? Era tão bom. Que aí parece que quando a gente está fora daquele tempo, lá na frente, a gente olha para trás e vê o que havia de positivo. Mas quando a gente é saudosista, a gente fica olhando lá para trás e esquece de viver o hoje. Irmãos, é muito importante nós vivermos o hoje. Não existe tempo melhor do que o hoje, tanto é que se chama presente. Não é à toa que se chama presente, é presente. É presente de Deus o hoje. O passado já passou, o futuro ninguém sabe, mas o presente já está falando, o próprio nome já diz, é presente de Deus. Então vamos viver o presente com alegria, com entusiasmo, né? É por isso que Paulo escreveu, né? Deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo da suprema vocação em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Vamos acreditar, irmãos, que o presente está bom, mas o futuro ainda é melhor. Louvado seja Deus. Há uma palavra, não me lembro onde está escrito, que diz assim, que o fim é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo, mas para isso eu preciso fazer boas escolhas, eu preciso tomar decisões corretas, eu preciso tomar decisões dentro da vontade de Deus, dentro da direção de Deus. O perigo muitas vezes é nós tomarmos decisão na hora que estamos muito emocionados, na hora de muita emoção, nós tomamos decisões precipitadas, mas quando nós buscamos a Deus em oração, o Senhor vai nos guiar, o Senhor vai nos orientar e Deus vai fazer a coisa acontecer, porque Deus é maravilhoso. Aleluia! Hoje eu até postei lá no grupo lá, os irmãos viram, né? Quem viu o grupo lá, eu postei. Eu estava preocupado com esse banheiro aqui, né? E Jesus, eu vou resolver aquele negócio. Porque não é tão fácil assim, você arrumar um bombeiro para poder resolver, uma pessoa que entende. Então eu fiquei preocupado, como é que vai resolver esse negócio? Aí, geralmente o irmão João ajuda a gente muito, né? Eu não sei também se ele entende tudo, né? O irmão João é polivalente, né? Talvez se eu tivesse procurado o irmão João resolvia também. Mas eu fiquei assim, porque o pastor Paulo me orientou, e ele falou assim, você faz assim, você põe o PU, e explicou como é que fazia assim. Aí eu peguei e vim, e dentro do carro eu fiz uma oração com o Senhor, tem misericórdia. Eu não sei o que eu vou encontrar lá. Se eu podia me ajudar, me orientar, me fazer tudo certinho para resolver aquele problema, porque o banheiro não pode ficar daquele jeito. Tudo bem. Aí vim na confiança. Fui lá e comprei o material que o pastor Paulo me orientou a comprar. E chegou aqui, quando eu estava começando a mexer aqui, aí baixa o portão ali. Baixa o portão, era o irmão Deval. Aí eu fui lá, atendi ele, fiquei conversando com ele, o portão fechado, e eu do lado. Quando eu fui abrir, não precisa abrir, não, só vi olhar sobre o dia dele, que vai ser domingo agora, eu só fiquei conversando com ele rapidinho ali, e eu doido que ele fosse embora para eu poder tentar resolver o negócio aqui, né? Mas aí, conversa vai, conversa ali, eu falei, irmão Deval, eu vou abrir aqui, você entra. E eu estou tentando resolver um negócio aqui do vaso que está vazando aqui. Eu falei assim, deixa eu ver, talvez eu possa te ajudar. Aí entrou,
E a partir daí, irmãos, não, pode deixar, vou ter umas ferramentas lá em casa, vai ser preciso tirar esse parafuso aqui, vai ser preciso fazer isso, fazer aquilo, e não vão tirar, e não vão resolver. Aí já foi, eu entrei dentro do carro dele, já fui lá buscar as ferramentas, e ele já tomou a frente, o banheiro era pequeno também, e ele pequenininho, e o bichinho pequenininho, e trabalhador, e resolveu. Aí ontem não deu para resolver, porque a coisa não era tão simples assim. Quando nós tiramos o vaso de uma gambiarra lá, uma coisa horrorosa. O vaso não tinha aquela borracha aqui, ele não encaixava certo. Então, ele ficava um pouco para frente, e o abençoado do bombeiro fez uma gambiarra lá, e nós falamos, olha, nós não vamos saber fazer essa gambiarra, isso não vai dar certo. Ele falou, não, pode deixar que até amanhã nós resolvemos. Nós marcamos hoje de novo, ele veio, resolveu, irmãos. E quando nós chegamos aqui, esse bebedouro aí estava vazando, e tinha água até perto aqui onde a irmã Luciana está aqui, está tudo cheio d'água, porque aquele negócio começou a vazar, e vazou muita água. Aí eu fui rapar a água aqui e ele foi mexer ali. Quando terminou, ele foi lá também, o que será isso aqui? Não, mexeu, tem que trocar isso aqui. Nós fomos lá, está resolvido também. Então é assim, irmãos, quando você confia em Deus, dá o primeiro passo que Deus vai te ajudar, Ele vai resolver, porque Deus ele é fiel, né? Até pus lá no grupo, os irmãos oraram por ele, porque quando eu falei para ele, quanto que é? Eu falei, de jeito nenhum. E inclusive ele gastou alguma coisa do bolso dele lá, e eu quero abençoar. Então você está abençoado, em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Então os irmãos, quando for orar, lembra dele. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Para mostrar como que Deus ele é fiel quando nós confiamos nele, quando nós entregamos nas mãos dele. E foi isso que Ruth fez, né? Então ela não se entregou ao saudosismo, né? Do terceiro ponto, ela não se entregou ao saudosismo. Ela olhou para frente, ela não olhou para o passado, mas ela seguiu o conselho da sua sogra. Muita gente não gosta de ouvir conselho, principalmente essa geração nova agora, não gosta muito de ouvir conselho, não. Porque tem muita coisa que eles entendem mais que a gente, que é dentro da tecnologia, geralmente eles entendem mesmo, né? São muito bons. Mas existe coisas, irmãos, que só a experiência pode ser passada. Só quem tem experiência que pode ensinar. E tem muitos jovens que não gostam nem de ouvir pessoas de certa idade. Nem gostam de conversar com idoso, não. Ou com a pessoa mais madura do que ele. Não gosta de conversar. Isso não sabe nada, não. Sabe nada, né? Mas Ruth não pensou assim. Ela ouviu a sua sogra e ela seguiu o conselho da sua sogra. E no conselho da sua sogra disse assim, olha, você, à noite, você vai descobrir os pés de Boaz, vai se deitar aos pés de Boaz. Vai se deitar aos pés de Boaz. Então, era o costume, né? E ela orienta ela, e ela não questionou. Por que ela foi se deitar aos pés de Boaz? Porque Boaz, ele era o remidor. Só ele podia remir. Só que quando nós lemos a história, nós vemos que existe uma outra pessoa, um outro remidor, que tinha mais direito de remir do que Boaz. Ele era o mais próximo ainda, o parente mais próximo ainda. Mas como Boaz se interessou por ela, certamente por causa da postura de Ruth, que ela manteve-se a pureza, né? Ela manteve a pureza, e ele observando a forma dela, uma moça trabalhadeira, uma moça esforçada, de postura, ele se interessou por ela. E quando ela se deita aos pés de Boaz, ele então conversa com ela e decide tentar ver se ele podia remir-la. Porque ele se interessou por ela, ele era solteiro. Então olha Deus trabalhando, olha como é que Deus é maravilhoso. E pensando nisso aqui, quando você vai meditando nas coisas de Deus, aí como Boaz ele é um tipo de Cristo, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que aos pés de Jesus tem muita coisa boa. Aos pés de Jesus tem vitória, aos pés de Jesus tem bênção, aos pés de Jesus tem solução. Aos pés de Jesus, irmãos, nós encontramos tudo que nós precisamos. Aleluia! Quando eu leio de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Então, ir aos pés do Senhor é uma solução, é uma bênção, irmãos. Nos pés do Senhor tem consolo, tem renovo, tem amor, tem perdão. Nos pés do Senhor tem libertação, tem descanso, tem refrigério.
refrigério. E foi isso que ela encontrou quando ela se deitou aos pés de Boaz. Porque ali naquele momento que ele acordou, que ele viu que tinha uma moça deitada aos seus pés, que ele viu que era Ruth, eles conversaram e ele resolveu propor a ela fazer uma proposta de remir ela. Remir significa se casar com ela. Olha só que coisa tremenda. Uma moça que era catadora que estava enquadrada nas 3 qualidades, né? Estrangeira, pobre e viúva. E de repente aquela moça, ela tinha a esperança de se tornar a dona da fazenda. Que coisa tremenda, né? Olha como é que Deus faz, irmão. Deus é maravilhoso, irmãos. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque ele é fiel. Aleluia. Deus se agrada em abençoar aqueles que nele buscam. Aliás, a Bíblia diz que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardoador significa aquele que paga salários, aquele que dá recompensa para o trabalhador, né? Outra coisa interessante na Ruth, outra decisão dela aqui, que ela manteve-se pura. Está aqui no capítulo 3, versículo 14. Olha só. Ruth manteve-se pura. Está aqui, ó. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio à ira. Ou seja, ela ficou ali, ela manteve-se pura. Ela não foi aquela mulher oferecida, né? Ela deitou-se aos pés e ali ela manteve-se pura. Infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem se manter puro, não conseguem esperar o tempo de Deus para Deus trabalhar na sua vida e lhe dar a pessoa que Ele quer, o que ela quer. Infelizmente, algumas pessoas avançam o sinal, mas Ruth não. Ela manteve-se pura, e foi essa pureza dela que chamou a atenção de Boaz. Boaz se interessou por ela por causa dessa pureza dela, por causa desse caráter que ela apresentou diante dele. Louvado seja Deus. Aí em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22 diz assim: conserva-te a ti mesmo puro. Então Deus, Ele honra aquele que conserva-te puro. Passa o tempo que for, mas no tempo de Deus vai acontecer, porque a pessoa se manteve pura. Eu tenho alguém que eu conheço, não vou entrar em detalhes, senão os irmãos vão imaginar quem é, que se mantém puro já há bastante tempo. É parente meu, mantém-se puro, consagrado a Deus, que está esperando uma pessoa. Quando a gente conversa com ele a respeito disso, ele fala: não, eu estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus. E eu tenho convicção que Deus vai dar para ele uma joia preciosa, porque eu nunca vi um menino tão aplicado daquele jeito, nesse sentido, de esperar em Deus. Ele ora, consagra, busca a Deus, porque está esperando em Deus. As pessoas nem entendem, mas ele está esperando em Deus. Vale a pena esperar em Deus, irmãos. Vale a pena esperar no Senhor, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Quinto ponto, para nós já caminhar para o final. O que acontece? Através de todas essas atitudes de Ruth, Ruth agora ela alcança a plenitude da vitória. Irmãos, quando nós tomamos as decisões certas, e entre elas a primeira é de confiar em Deus, de manter-se puro, de ir ao campo, ou seja, ir ao trabalho, não ficar esperando sentado. Tem muita gente que lá está esperando em Deus, aí não trabalha, não estuda, estou esperando, né? Estou esperando o arrebatamento, né, Washington? Não é o seu caso, não, você é empresário, né? Mas fica esperando em Deus, né? Aí não faz nada, fica só na rede esperando. Não, irmãos, Deus não tem compromisso com o preguiçoso. O compromisso de Deus é com aqueles que trabalham, aqueles que vão atrás, né? Mas confiando nele, esperando nele, que ele prepara tudo. Aí no versículo, capítulo 4, versículo 13, olha só o que ele fala: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu
conceição, ou seja, ela concebeu, e ela teve um filho. Ela teve um filho. E esse filho dela, irmãos, quem foi esse filho dela? Não foi ninguém, nada mais, nada menos do que Obed.